Alejandro Garnacho é um exemplo perfeito de tudo que o Cristiano Ronaldo descreveu antes de deixar o Manchester United. Você escuta de um lado que eles vão embora, pelo outro. Nos próximos 18 meses, nesse mesmo jogador conseguiu se tornar titular do Manchester United e o rosto mais odiado que o clube já viu. Não me surpreende, mas é um pouco vergonhoso. Esta não é a história sobre um jogador que era ruim, era a história do jogador que foi recompensado pelo melhor gol do ano. Tudo começa em 2022. Garnacho literalmente força sua entrada no time principal do United puramente porque ele era muito bom. Naquela época, Marcus Rashford estava jogando o pior futebol na carreira dele. 25 jogos, apenas 4 gols e 2 assistências. É por isso que Garnacho foi verdadeiramente um verdadeiro sopro de ar fresco. Ralf Rangnick lhe deu seus primeiros minutos e o potencial foi visto nele desde o início. Imprevisível, velocidade crua na ponta esquerda, sem sistema e sem responsabilidade. Exatamente o tipo de jogador que o futebol moderno está cada vez mais perdendo. Os primeiros problemas apareceram imediatamente quando o Ten Hag assumiu o clube. Ele isolou Garnacho, que estava certo em fazer isso. Garnacho havia chegado repetidamente atrasado no treinamento de pré-temporada de verão. Por causa disso, ele ficou sem um único minuto nos jogos amistosos. O jogador Alejandro se desculpou por isso. Assim que a lição foi aprendida, Ten Hag o colocou em campo. E o United Ten Hag vivia de transição e jogo direto, onde Garnacho se encaixava perfeitamente. Seu primeiro gol foi o sonho de todo adolescente, assistido pelo seu ídolo. Foi quando seu lado mais humilde ficou visível. Garnacho pediu a Ronaldo para fazer sua comemoração. Alejandro Garnacho, quão bom ele era, esperamos muito dele. Na Premier League, Ten Hag começou a usá-lo cada vez mais como super sub. O ponto de virada aconteceu apenas 10 dias após seu primeiro gol. Garnacho entra do banco e marca o gol da vitória aos 93 minutos. Foi quando o Ten Hag percebeu que Garnacho não era apenas um talento, ele era um vencedor de jogos. Ele terminou sua primeira temporada completa com apenas 5 gols. Isso não parece impressionante para um atacante, mas esses 3 foram na Premier League. Contra Fulham aos 93, contra o Leeds aos 85 e contra o Wolves aos 94 minutos. Você pode notar que esses 2 gols vieram sob pressão extrema nos minutos finais, decidindo as partidas. E então veio em novembro de 2023 contra o Everton no Goodison Park. A bola cai, Garnacho gira e executa uma bicicleta que é vista uma vez a cada década. O prêmio Puskás da FIFA de 2024. Garnacho ou Rooney? Garnacho, sua forma não caiu imediatamente após aquele gol. Ele terminou a temporada com 10 gols, o que não era uma má estatística considerando o 8º lugar do United. E o Theatre of Dreams lhe deu o maior presente possível. Em Stamford End, pegou a canção sagrada Viva Ronaldo e mudou para Viva Garnacho. Apenas o nome em si. Alejandro Garnacho começou a causar empolgação e mera pronúncia. E aí estava a armadilha. Esse era o maior erro dos jogadores. Eles acham que sabem tudo e não aprendem nada. É por isso que a comparação com Ronaldo é crucial aqui. Mostra a diferença entre um ego real e um ego falso. Cristiano Ronaldo vence sua primeira bola de ouro em Old Trafford, o pico máximo para um jogador de futebol, mas muito mais valioso do que o prêmio Puskás. Além disso, ele foi o primeiro jogador a vencer o Puskás imediatamente após a bola de ouro. Mas para Ronaldo, não há descanso, seu ego o impulsionou a trabalhar o dobro. Por outro lado, Garnacho recebeu apenas uma fração daquela glória e começou a viver dela. E isso veio com um custo, porque uma bicicleta contra o Everton não é suficiente para garantir um status de intocável. Tudo veio a vencer depois de Ten Hag. Ruben Amorim desembarcou em Old Trafford, trazendo o sistema do esporte, onde os jogadores devem se adaptar. Nesse sistema, a bicicleta de Garnacho não significava nada, e isso foi um golpe no ego dele. Ele ficou sem a liberdade que tinha sob Ten Hag, sem a ética de trabalho e por desobediência. Garnacho lentamente começou a sentir o banco. Ele não era invisível por natureza, ele era incrível em espaço aberto, mas sua aceleração se tornou um problema. Enquanto sob Ten Hag ele podia perder 3 chances e virar o homem do jogo na 4ª, o jogo de Amorim era baseado em um pequeno número de chances de alta qualidade. Mas ele não ganhou o banco por causa das chances perdidas. Ele ganhou o banco porque o United começou a ficar vulnerável defensivamente com ele. Estatísticas mostram que o United recebia mais ataques pelo lado dele e ele se tornou o ponto fraco do sistema. Mas isso ainda não estava arruinando sua carreira. Dezembro de 2024 e a partida contra o Pilsen é muito mais importante. Garnacho estava esperando para entrar no jogo e Amorim lhe deu instruções. E Garnacho simplesmente se vira.
Por causa de tal desrespeito, ele foi expulso do time para o Manchester Derby. Eles têm que lutar pelo lugar no time. A história não parou por aí. Bruno Fernandes, Casemiro e Harry Maguire sentiram com ele e deram um conselho amigável. Pare de pensar só em si mesmo. Abaixe o ego. Onde você vê a promessa no elenco, você vê. Como você olha para o elenco agora, você olha para o Garnacho. Eles não dependem apenas do talento. É mais que isso. As palavras de Ronaldo aqui ficam mais claras do que nunca. Quando o final da Europa League chegou, Amorim coloca em campo aos 71 minutos no lugar de Mason Mount. Foi um dos jogos mais importantes da era moderna do clube para o United e eles perderam. Ele merecia começar? Se você perguntar ao ego dele, sim, mas a própria semifinal ele perdeu um gol feito. Na coletiva de imprensa após o jogo, Garnacho disse: "Eu joguei todos os jogos e hoje ganho 20 minutos." Ele se importa mais com o próprio sucesso individual do que com o time. Amorim não arriscou o time discretamente no escritório. Em vez disso, em uma reunião da equipe, na frente do vestiário, ele disse diretamente: é melhor você rezar para encontrar um clube que te contrate. Enquanto isso, havia acusações sérias de que informações confidenciais estavam vazando no vestiário do Manchester United, diretamente para contas do Twitter por ele e seu irmão. O objetivo era sabotar o próprio clube. Mas por quê? Seu irmão já estava dizendo aos fãs de Garnacho que os fãs de Garnacho pegariam a camisa 7 de Ronaldo. Mas esse número foi para o Mason Mount, mais um golpe no ego dele. Os fãs pararam de dizer o nome dele. Eles só o chamavam de sujeito, 49. Eles têm bons jogadores, mas não têm a mentalidade do que é o Manchester United. E é um apagamento da história do clube que praticamente nunca foi visto no futebol moderno. Por mais flop que Antony tenha sido, ele nunca sabotou o clube nem humilhou o treinador no meio de um jogo. Alejandro Garnacho deixando o Manchester United deixando o Manchester United nesse verão. Esse final de janela de transferência ele consegue assinar com o Chelsea por 45 milhões. Todo mundo pensou que poderia ser um reset. Enzo Maresca explicou como Garnacho chegou ao Stamford Bridge em má forma após o isolamento em Manchester, e o que era uma espécie de desculpa para o seu início fraco no Chelsea. Maresca acreditou nele, mesmo com competição na ponta esquerda e rápido e explosivo Brian Gittens, qualquer treinador teria colocado na frente, mas Maresca escolhia Garnacho com mais frequência. Ele deu oportunidade e tempo para se mostrar, até 1º de janeiro de 2026, quando Maresca foi demitido por maus resultados. Garnacho havia jogado 17 jogos na Premier League e marcado apenas um gol. Ele não usou a saída da jaula de Amorim para provar que o United estava errado, como Rashford fez. Após um curto período no Aston Villa, Rashford se mudou para o Barcelona, onde sob Hans Flick atualmente tem 10 gols e 13 assistências. Maresca é sucedido por Liam Rosier. Sinto que ele está em um bom lugar. Ali está em um ótimo lugar. Um treinador que exige disciplina de ferro porque o Chelsea teve enormes problemas com cartões vermelhos nessa temporada. O que é mais importante sobre o novo treinador? Garnacho mal existe. Ele estava pregado no banco. Rosenier explicou o que tinha tentado dessa forma. Ele deixou no banco para ver se a cabeça dele cairia novamente, ou se ele conseguiria a treinar. As coisas ficam ainda mais difíceis quando olhamos para o sistema de Rosenier. Ele é focado na dominação absoluta do meio de campo. Por causa disso, o Chelsea agora frequentemente joga apenas com um ponta clássico, e isso afeta diretamente os minutos de Garnacho. Garnacho não estava justificando a sua transferência de 45 milhões. Ele se tornou mais uma carga financeira insuperável, com um contrato de 7 anos. Kobe Mainoo faz a diferença chave aqui. Sob o mesmo treinador, ele teve problemas assim como Garnacho. O sistema foi mudado. Amorim não joga mais com 2 volantes e Bruno Fernandes estava na posição de Maia. Futebolisticamente, uma missão impossível pega uma vaga de titular. Ele se encontrou em uma crise massiva de minutos. Quase foi emprestado. Parte de uma carreira são alguns altos e baixos, e às vezes vai em trajetórias diferentes, mas já acho que vimos na semana passada o que Kibe pode trazer, mas tudo na carreira dele muda 180 graus quando Michael Carrick assumiu o clube. Carrick dá a cada jogador o que ele precisa. Ele não chega com o seu sistema rígido, mas ele se adapta a cada jogador individual e busca extrair o máximo de todos. E aqui vem o grande. E se
O que teria acontecido se Garnacho tivesse conseguido domar seu ego? Talvez a transferência para o Chelsea nem teria acontecido, mesmo que não seja tarde demais para um novo começo. Ele ainda tem apenas 21 anos. O Chelsea destruiu o Aston Villa e mesmo que tenha sofrido um primeiro gol, o que é mais importante, Garnacho usou sua titularidade. Ele terminou o jogo com uma alta nota e com uma assistência. E mesmo sem ele conseguir colocar a carreira dele de volta aos trilhos, uma coisa permanece clara: com seu ego ele manchou a própria reputação. Ele foi chutado para fora do clube e lhe deu os seus primeiros minutos. Seu primeiro gol na carreira veio com uma assistência do seu ídolo. Um ídolo que ele entendeu completamente errado. Ronaldo nunca disse o nome de Garnacho, mas não precisava, porque tudo que o Ronaldo já disse a jovens jogadores descreve exatamente o que acontece com Garnacho. Garnacho se tornou a mais prova do que Ronaldo estava